Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo acaba de anunciar o seu novo treinador. Trata-se do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, 47 anos, que desde 2020 trabalha no futebol brasileiro. Mas como foi o desempenho dele nos clubes brasileiros? Como é que é a sua carreira de treinador? Qual o seu estilo de jogo? Qual a sua formação tática preferida? Enfim, todos esses assuntos vamos debater aqui no vídeo de hoje. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem o canal conhecer através desse vídeo, através de vídeos passados e se inscreverem. Se inscrevam aqui no canal, deem like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar concordando, discordando de mim, dando a opinião de vocês. Fiquem à vontade, eu sempre interajo com vocês nos comentários, porque vamos fazer juntos esse canal aqui no YouTube que trata sobre o futebol paraense, cada vez trazendo mais conteúdos sobre o nosso futebol. Sem mais delongas, se inscreva aqui no canal e vamos para o tema de hoje, que é tratar, obviamente, do novo treinador do Clube do Remo. Vamos lá. Morínigo é um ex-jogador de futebol profissional. Ele, inclusive, jogou pela seleção paraguaia, jogou por vários clubes tradicionais no Paraguai e defendeu a seleção paraguaia na Copa de 2002. A gloriosa Copa de 2002, que foi o último mundial que a seleção brasileira conquistou, lá na Coreia do Sul e Japão. Morínigo, ele defendeu a seleção paraguaia naquele mundial. Sua carreira como jogador foi até 2011, depois ele se aposenta no Nacional do Paraguai, Nacional de Assunção, um dos clubes tradicionais daquele país, e na temporada seguinte já se transforma em treinador. Muito jovem ainda, com cerca de 35 anos, ele se transforma em treinador profissional, e no Nacional do Paraguai ele assume em 2012, em 2013 ele é campeão nacional e em 2014 ele é vice-campeão da Libertadores. O Nacional perde aquele título para o San Lorenzo de Almagro, da Argentina, então o San Lorenzo foi campeão da Libertadores e o Nacional vice. Então o Morínigo tem no seu currículo um vice-campeonato da Taça Libertadores da América. A partir de 2017 até 2019, ou seja, por 3 temporadas, há um hiato na carreira dele em relação a ser técnico de clube, porque ele vira técnico de base da seleção paraguaia. Ele foi técnico da seleção sub-17, sub-16, sub-20, inclusive conquistando alguns resultados interessantes. Na Copa do Mundo da categoria sub-17, em 2017, o Paraguai chega nas oitavas finais, perde para os Estados Unidos. E na Copa do Mundo de 2019, também da categoria sub-17, ele também era o treinador, o Paraguai chega até as quartas finais, onde perde para a favorita Holanda. Então ele também fez um trabalho de base na seleção paraguaia, que é algo interessante, porque então ele conhece jogadores de base, ele sabe trabalhar com esses jogadores de base. E naquela época, né, nem tanto tempo assim distante, a seleção de base paraguaia é até mais forte do que é hoje. Houve um declínio ao longo dos anos da seleção paraguaia em vários sentidos, tanto em formação quanto futebol profissional, infelizmente. Mas, naquela época, a seleção paraguaia dava um respiro, principalmente na sua categoria de base, e ele é o treinador. Isso cria uma esperança dele aproveitar jogadores, saber trabalhar com jogadores jovens da base do Clube do Remo, porque tem alguns jogadores lá, jogadores talentosos, que precisam ser melhores lapidados. Quem sabe na mão dele, essas preciosidades, né, que é os jogadores da nossa formação do futebol paraense, não serão melhores aproveitadas. Então, até 2019 ele fica na seleção de base do Paraguai, depois vai treinar o Libertad, e em 2020 ele chega no Curitiba. No Curitiba, ele já pega o Curitiba na Série A, numa situação totalmente complicada, poucos jogos para fazer, o time rebaixado, e o Curitiba acaba sendo rebaixado. Só que ele foi rebaixado e ele foi para a temporada seguinte, ele permaneceu no cargo de treinador da equipe do Curitiba e leva o Curitiba à primeira divisão nacional. Ou seja, o Curitiba retorna à primeira divisão nacional nas mãos dele. Na temporada seguinte, houve uma oscilação que ele acaba saindo. Só que o trabalho dele no Curitiba foi muito bom. De maneira geral foi muito bom e foi muito contestada essa saída dele. Ele sai e vai para o Ceará. No Ceará, a torcida estava gostando dele. Em 3 clássicos rei contra o Fortaleza, ele venceu 3 jogos contra o Fortaleza. E nos últimos anos, de maneira geral, o Fortaleza fazia times melhores que a equipe do Ceará. É lógico que é clássico, ainda mais clássico lá em Fortaleza, o bicho pega mesmo. Mas de maneira geral, até pelos resultados, você vê os resultados em campo, o Fortaleza tem mostrado mais nos últimos anos, mais qualidade que o Ceará. Mesmo assim, em 3 clássicos, ele vence a equipe do Fortaleza nesses 3 clássicos. E chega na final da Copa do Nordeste. Aí que tem uma curiosidade. Entre um jogo, o primeiro jogo da final que ele vence o Sport 2-1, para o segundo jogo da final ele é demitido naquela semana. Aí entrou o Barroca no seu lugar e o Ceará acabou sendo campeão. Mas se você considerar
que ele participou praticamente de toda a caminhada do Ceará, a gente pode colocar sim, eu acho que é válido no currículo dele, a Copa do Nordeste, como também ele foi campeão paranaense com Curitiba e campeão nacional, como eu disse aqui, com a equipe do Nacional em 2013, lá no Paraguai. Depois do Ceará, ele vai para o Avaí, aí ano passado ele não vai bem. Transição, a equipe do Avaí estava oscilando muito, mas ele também tem responsabilidade sobre o fracasso da equipe do Avaí, porque ele entra no cenário, sabia que era um cenário difícil, ele aceitou o desafio. Eu entendo assim, se o técnico aceita o desafio, é para melhorar algo. Ele não conseguiu melhorar na equipe do Avaí. Mas, de maneira geral, ele foi bem no Curitiba, ele foi bem no Ceará. Foram duas demissões que as duas torcidas, de maneira geral, lógico, não todo mundo, mas de maneira geral, contestou as duas saídas. Você vê até a reação da torcida do Ceará com a demissão dele, não gostou da demissão do Morínigo na direção do comando técnico do Ceará. Então, nos 3 clubes brasileiros que ele trabalhou, 2 ele foi bem, 1 ele não foi bem e tem que reconhecer isso. De maneira geral, no Paraguai, treinou a seleção paraguaia, como diz aqui, de base, fez também um bom trabalho na seleção de base, e no Nacional foi vice-campeão da Libertadores. Seu estilo de jogo, ele preza muito para a parte tática. Aí vai ter uma diferença do Catalá em comportamento também, à beira do campo. Eu não estou falando que um é melhor que o outro, não entro nessa discussão, não estou aqui para analisar nada disso, mas eu estou falando de comportamento. Ele não é aquele treinador que fica à beira do campo, estilo, vou pegar até o técnico do rival, o Hélio dos Anjos, que participa dos jogos 90 minutos, no sentido de gritar, de falar com o quarto árbitro, tanto certo ou errado, ele está participando. Ele não tem aquela participação toda energética dele, mas ele participa mais que o Catalá, por exemplo, participava. Isso é importante para a torcida do Clube do Remo, que a torcida do Clube do Remo gosta desse estilo de treinador que vai lá, à beira do campo, que grita com o jogador, que auxilia, que fala. Então são estilos de treinadores que eu não vou falar qual que é o melhor estilo ou qual que é pior, isso aí não vem ao caso. Mas o estilo dele é de ser mais participativo. E ele preza muito pela questão tática. Todo clube que ele assume, ele tenta corrigir primeiro o lado defensivo. E vai ser bem interessante ele corrigir a defesa do Clube do Remo. Por quê? Tem algumas individualidades na defesa do Clube do Remo que são, para mim, não tem qualidade para ficar no Clube do Remo. Isso tem que ser observado e, se for o caso, tem que ser mudado. Mas, tirando isso, a questão da formação tática vai ser algo muito interessante. Porque ele gosta de trabalhar numa formação até parecida com o Catalá gosta. Num 4-2-3-1, num 4-3-3, algumas variações nesse sentido, que é o que o Catalá trabalhava. Só que pode trabalhar de maneira diferente, e tem que trabalhar de uma maneira diferente, porque o meio-campo do Clube do Remo, na mão do Catalá, era muito exposto. E alguns jogadores fora de posição. Pavani fora de posição, a maioria das vezes, o Jadson fora de posição. Se for para o ataque, o Marco Antônio muitas vezes caindo pela esquerda, eu acho que ele rende mais na direita. Então, o Echaporã, que é na esquerda, estava na direita, enfim. Mas então ele pode dar uma organização. Na parte defensiva, talvez a gente comece a ver o Clube do Remo com 2 volantes. Um volante que saia mais para o jogo, um volante mais de marcação. E se for realmente num 4-2-3-1, você pode jogar até com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Porque um atacante você recua um pouquinho mais para o meio campo para jogar como um ponta, na verdade. Então você faz uma linha de 3, atrás daquele atacante fixo, que para mim é o Ítalo, sem dúvida nenhuma, o Ítalo em condições físicas é o titular da equipe do Clube do Remo, sem dúvida alguma. Então você pode colocar 2 atacantes vindo um pouco mais de trás, participando da marcação do meio campo, até de uma transição defensiva ele participando, caindo pela ponta, e um meia realmente mais centralizado. Então, e com 2 volantes para dar uma proteção maior ao meio campo. Então ele vai mudar, ele tem que mudar essa formação tática da equipe e os jogadores que estão jogando em alguns nomes deles. Então eu acho que o Morínigo vai fazer isso. É um técnico, como eu disse aqui, ele preza muito pela questão defensiva. Eu gostei dessa contratação. Ah, você gostou? Igual eu sempre falo aqui, eu não indico o treinador. Ah, qual treinador você acha que deve assumir o Remo? Eu não indico, não sei o que tem que indicar, eu tenho que analisar o fato real, o concretizado. E o fato concretizado é que o Gustavo Morínigo é o novo treinador do Clube do Remo, então isso eu estou analisando. Como também não peço demissão de treinador também não. Ah, ele tem que sair. Não, eu analiso o cenário atual e isso que eu acho que tem que fazer realmente, analisar o cenário atual, não cabe a mim indicar ou demitir ninguém, só tenho que analisar. Eu creio que foi uma boa contratação. Dentro dos nomes ventilados, especulados, saiu na imprensa, saiu Bonamigo, Lisca Doido, Chamusca. Entre esses 4, pega esses 4, para mim era a melhor opção. Eu acho que a direção do Clube do Remo acerta nessa contratação, porque é um treinador que sabe trabalhar com a base, um treinador
para a parte tática muito inteligente, um treinador mais participativo em campo. Então, acerta em cheio nessa contratação. Se vai dar certo ou não é outra questão, mas eu acredito que hoje ele acertou sim nessa contratação. E falando dos três que eu citei o nome, eu quero falar a respeito do Bonamigo, porque o Bonamigo merece todo o respeito da torcida do Clube do Remo. Para mim, está entre os grandes nomes de treinadores nesse século do Clube do Remo, durante as suas 3 passagens, o Bonamigo. É um cara que conhece futebol, nunca conversei com ele, queria ter a oportunidade de conversar com ele, mas parece um cara super gente boa, super do bem, conhece futebol. Mas para mim o ciclo dele se encerrou no Clube do Remo após da terceira passagem, que já não foi tão boa. Então se encerrou, não assumiu nenhum clube depois que ele deixou o Remo em 2022. Então se encerrou. A vida é assim, é de ciclos e acabou se encerrando. Eu queria fazer esse parênteses do Bonamigo, que eu não vou colocar ele na história do Remo no patamar dos outros dois que eu citei, porque os outros dois não têm história no Clube do Remo e o Bonamigo merece uma observação especial. Então eu acho o Gustavo Borino a melhor opção dentro dessas ventiladas para o Clube do Remo. Eu acho que estratégia, tática, formação de jogadores e posicionamento que ele vai ter fora de campo, muito importante, e é um treinador também que ele também tem personalidade, não é aquele treinador que vai aceitar tudo que vier de diretoria. Estou falando só uma suposição que possa acontecer, aqui no Futebol Paraense já aconteceu de tudo. Então é um treinador que tem personalidade, aceitou vir para um clube da terceira divisão do futebol brasileiro, sendo que, para mim, ele tem mercado para, por exemplo, clube da Série B do futebol brasileiro e fazer um outro tipo de trabalho. Foi bem no Curitiba e no Ceará, não foi bem no Avaí, mas de maneira geral, um balanço geral na carreira desse treinador aqui no Brasil, eu considero que é boa. É isso, amigos. Deixe a opinião de vocês, que vocês consideraram dessa contratação do Gustavo Morínigo, 47 anos, o novo treinador do Clube do Remo para a temporada 2024. Um abraço e até o próximo vídeo.